Você tem irritado seus filhos? Você tem provocado a ira dos seus filhos? Em Efésios capítulo 6, o verso 1, o apóstolo Paulo ele diz que sobre os deveres dos pais e dos filhos. Filhos, obedeça os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Cronologicamente, o primeiro mandamento é ame a Deus acima de todas as coisas e o segundo é ame o seu próximo como a si mesmo. O efeito de amar o próximo é que você ama a Deus. Eu não amo meu irmão, mas eu amo a Deus. Peraí, você ama a Deus, mas não ama o seu semelhante? O apóstolo Paulo continua, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Qual que é a consequência de amar a Deus, de amar o seu próximo, ainda que você tem pessoas que te ama, que cuida de você, que já cuidou de você quando você era criança? A ordem é ame a Deus e ame o seu próximo. Para que a sua vida seja uma vida tranquila, por mais que nós passamos por diversas provações e dificuldades na vida, para que você não tenha uma vida amarga, uma vida cheia de pensamentos negativos, de traumas, por mais que talvez você tenha traumas, eu tenho traumas, mas como a gente supera isso? Em oração, buscando a Deus e fugindo daquilo que nos deixa com um gatilho, que dê um gatilho para que a gente pense naquilo que a gente enfrentou na jornada. O apóstolo Paulo diz assim: pais, não irrite seus filhos, antes cria seus filhos na instrução, na admoestação, no conselho, na disciplina. Os pais judeus daquela época, naquele contexto, eles disciplinavam seus filhos fisicamente. Então, o pai, o apóstolo Paulo está falando para o pai aqui também. Quando você for corrigir, corrija com conselho. Faça ele refletir aquilo que ele fez, mas não provoque a ira do seu filho. Um exemplo, você tem 2 filhos, e aí você prioriza um e deixa o outro de lado. É um exemplo. Você não vai irritar o outro que está de lado porque você só está priorizando um? Às vezes acontece em algumas casas que os pais faz coisa para um e não faz para o outro. Isso é um tipo de irritação. O apóstolo Paulo, se você olhar os capítulos anteriores, ele vai falar o quê? O pai deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E você vai ser um corpo com ela. Aí ele fala que Cristo é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da mulher, a mulher deve se submeter ao marido, não é machismo, não é ignorância. A mulher, ela deve andar ao lado do marido. Tem uma frase, não sei se é isso mesmo que o pessoal diz, atrás de um homem tem uma grande mulher. Não. Ao lado de um homem existe uma mulher sábia que constrói junto, que trabalha junto, que rema junto. Não dá para remar sozinho. E ele vai construindo o seu argumento falando da igreja, que Cristo é a cabeça, nós somos os membros, né? Os cristãos, quando estão reunidos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma comunhão, é membros, é unidade. Então ele vai construindo até chegar nesses deveres da fé cristã, que é normal. Talvez você esteja vivendo também num contexto que você já casou e agora você mora na casa dos seus pais.
Pelo contexto que o apóstolo Paulo diz aqui nos versículos anteriores, você deve, honrar pai e mãe, só quem você deve obedecer aqui? Quem você deve mostrar lealdade, confiança, gesto de amor, gesto de carinho, ser sábia? Para quem você deve fazer isso e executar isso? Para o seu marido. Porque agora você tem um cabeça que comanda, não na forma, como eu falei, na ignorância, na estupidez, mas com amor e mansidão. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que quanto mais você irrita os seus filhos, mais ficará difícil. Você deve ser o espelho para eles. Eles devem olhar para você e ver o exemplo. O mundo está fácil. Hoje, tanta informação. As mídias passando informações fora da realidade que nós cremos, que tem que fazer isso, fazer aquilo, para se dar bem na sociedade. E aí o filho que estuda, se ele não, os amigos não aceitarem naquele grupo, ele chega e desconta nos pais, porque os amigos não querem que ele participe daquele grupo. Então a sociedade hoje está ao inverso, está de ponta cabeça. Por isso que a base tem que ser na palavra de Deus. E não adianta ficar só na cabeça. Se não descer para o coração e não tiver prática, não adianta. Então o apóstolo Paulo está falando assim, filhos, faça isso, pais, faça isso. Porque o nosso dever maior é obedecer a Deus, honrar a Deus e andar nos caminhos que Ele pavimentou para nós. E como que a gente vai entender tudo isso? Lendo, compreendendo, executando, vivendo, praticando. Uma casa bem alicerçada, que ela está construída, em cima da areia, vai vir chuvas, vai vir terremotos e vai dar naquela casa. E aquela casa vai cair. Porque não é construída em cima do alicerce. O alicerce é Cristo, o fundamento é Cristo. Para viver numa sociedade onde nós vemos que aquilo que é certo é errado e o que é errado é certo, tem que estar pautado na palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você que mora na casa dos seus pais e é casada ou casado, você não deve honrar o seu pai e sua mãe. Não estou dizendo isso. Estou falando para você que você deve honrar o seu marido. Marido, você deve honrar a sua mulher. E vão viver junto, praticando, ensinando os filhos no amor de Deus e na graça e na comunhão. Qual que é o problema aqui desta frase do apóstolo Paulo, desse argumento do apóstolo Paulo? O problema é: não irrite, não incomode seus filhos. Corrija da melhor forma, ensinando no Senhor. E qual que é a graça? A graça é: vamos orientar, vamos compartilhar a graça, o amor de Deus, a comunhão. E depois, a missão. Qual que é a missão? Deus não vê homem, mulher, escravo, livre, negro, branco. Deus vê um povo, uma igreja, a unidade. E Ele quer nos ensinar cada dia mais a viver conforme a sua palavra. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários e sugestões. Sua participação é importante para nós. Vamos crescer juntos na fé. Até breve e que Deus abençoe a todos.